Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área e comentaremos e debateremos algumas informações que pintaram na noite de ontem, manhã de hoje, aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar a vocês também que chegando à marca de 300 mil inscritos estaremos sorteando um manto sagrado, então não perca essa oportunidade. Estamos próximos aí a 296 mil, está próximo dos 300, então já indique o nosso trabalho aí para os amigos, para que a gente possa sortear o mais rápido possível. Lembrar vocês também que vai ter o jogo do Zicão, o jogo das estrelas, e se você quer, né, estar no conforto, é só clicar no link aqui do comentário fixado e no chat fixado, tá, pessoal? Vocês poderão, além de ter comes e bebes, encontrar o Zicão, é isso mesmo, pela Turista FC, parceira do canal Deco SRN. E aí na hora que você clicar no link, basta colocar o cupom, né, na hora de fazer o cadastro, Deco SRN, tudo junto, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos debater aqui as informações. Começar logo aqui pela de hoje, né, cara? De madrugada aí, lá para meia-noite, 1 hora, né? A gente vê uma informação do presidente do Atlético Mineiro cutucando o Flamengo, né? Para variar, os caras não esquecem o Flamengo. Os caras, em vez de, primeiramente, pagar suas dívidas, tá? Então, aquilo que eu falei, o fair play financeiro, para muita gente que acha o fair play financeiro para o Flamengo será ótimo. O que é o fair play financeiro? Você só pode gastar, né, o que você arrecada, né? Se você arrecadar menos do que gastar, tu vai ter sérios problemas, entendeu? Então, isso aí com muitos clubes, né? A gente vê aí não pagando dívidas e contratando, né? E o cara tem a petulância de ainda cutucar o Flamengo, né? Falando aqui que o presidente do Atlético projeta a competição financeira com o Flamengo e alfineta. Não tem estádio. Queremos o Atlético Mineiro financeiramente de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. Precisamos ter mais capacidade para investir. Nossa arena é melhor que a do Palmeiras. O Flamengo não tem estádio, disse Rubens Menin. Por enquanto, né, amigo? Por isso que eu vejo assim, cara, a diretoria do Flamengo tinha que ter mais vontade, mais tesão de ter esse estádio, né, cara? Ficar só preso no Maracanã, que o Maracanã é nossa casa, e a gente vai falar sobre o Maracanã, que o Flamengo e o Fluminense querem fazer um investimento de 200 milhões de reais. E eu vou perguntar para vocês se vale a pena. Então, cara, é um absurdo completo. O Flamengo, que se tiver o estádio, não só pela questão de ter sua casa própria, né? Isso que ele falou muito bem, vai gerar muita receita o seu estádio próprio, com bilheteria, com custos menores, né, da operação no seu estádio próprio. Também com a questão de bares, questão de estacionamento, museu, loja temática. Olha quanto que o Flamengo poderá arrecadar. Sócio torcedor, quando você tem a sua própria casa, facilita muito de você ter o sócio torcedor. Aí eu vou ter que concordar com a diretoria do Flamengo, um estádio para 100 mil, para caber todos os rubro-negros, né? Então, essa que é a grande questão. O Flamengo precisa sim da sua casa e o mais rápido possível, tá? Então aí a gente tem que escutar esse tipo de coisa. E aí eu vejo lá nos comentários, né, da matéria que ainda não temos estádio, mas temos títulos, temos torcida, coisa que vocês não têm. O torcedor começa a ficar pé da vida e querer, né, alfinetar o companheiro lá, né? Não é nem presidente do Atlético Mineiro, a gente fala como presidente porque ele que fala pelo clube. Nunca vi isso, investidor que fala pelo clube. Então, tem que escutar esse tipo de besteira desses caras, né? Eu tô querendo falar agora, para emendar já, sobre a questão do Maracanã, né? Que está aí no nosso título. Flamengo e Fluminense planejam investir 200 milhões para reformar o Maracanã, tá? Então,
Ambas as diretorias planejam investir 200 milhões nos próximos 25 anos, tá? Que seria da licitação, né? Em entrevista ao portal UOL, o CEO do Maracanã, Severino Braga, relatou que o Flamengo e o Fluminense terão que investir nos seguintes aspectos: placares eletrônicos, parte elétrica e cobertura do estádio. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena? Por que não o nosso estádio próprio, cara? No entanto, os clubes cariocas possuem apenas a concessão provisória do templo sagrado, ou seja, os dirigentes das equipes aguardam o desfecho da licitação dos próximos 25 anos para agir nos bastidores. E aí eu pergunto a vocês, quando é que vai sair essa licitação definitiva? Ou vai ficar nessa do Flamengo e Fluminense renovando por 6 em 6 meses? O torcedor do Flamengo está de saco cheio, né? De saco cheio. E ainda há o risco de perdermos a licitação, porque o Vasco, com o apoio da 777 Partners e da W Torre, também estão na briga pela licitação definitiva. Caso o time vascaíno vença o processo, o Flamengo não terá o templo sagrado como prioridade nos próximos anos. Desse modo, o rubro-negro buscaria atuar em outros estados do Brasil e principalmente avançar no projeto do estádio próprio. Pelas informações que eu recebi, eles jogariam bastante em Brasília, tá? Em Brasília. Aí que tá o problema, né? No entanto, caso o Flamengo vença o processo de licitação, o rubro-negro usará o projeto de estádio próprio como segundo plano. O mais querido, o Fluminense possui concessão provisória do Maracanã até maio de 2023, ou seja, todos os detalhes devem ser resolvidos no início da próxima semana. Cara, eu te falo, quando vai sair a licitação? Então a gente vai ficar preso nisso? Aí vão falar, não, tá saindo, aí chega maio, renovam de novo provisoriamente por mais 6 meses. E a gente vai ficando nessa situação. Então não é bom para ninguém, principalmente para o torcedor do Flamengo, que acaba vendo o seu sonho de estádio próprio indo para o ralo, né? Todo ano é a mesma ladainha, todo ano é a mesma ladainha. Falar então agora, falando sobre essa questão, né, do estádio, do Maracanã e etc., falar sobre Carlos Alcaraz do Racing, né? O dirigente do Racing desmentiu qualquer negociação do Flamengo com o atleta e com o próprio clube, tá? Esse dirigente falou para o companheiro, né, Mauro César Pereira, falando que até o momento o Flamengo não procurou nem o Racing, nem o Racing para negociar e nem o próprio jogador, tá? Houve uma consulta no ano passado, na metade do ano, mas nada além disso. Pelas informações que a gente recebeu do amigo Juan, setorista do Racing, ele disse que o Racing vê com bons olhos uma negociação de 7 milhões de euros por 50% do passe. E aí eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que vale a pena o Flamengo fazer um investimento de 7 milhões de dólares ou de euros, acho que de euros, pelo Alcaraz por 50% apenas? O Flamengo ficaria como parceiro do Racing numa negociação futura, né? Digamos que o Flamengo compre por 7 milhões, aí vende por 20. O Flamengo fica com 10 e eles ficam com 10. Né? Então, eles estariam lucrando 17 milhões e o Flamengo um lucro de 3 milhões, né? Porque dividiria 50% para cada um, tá bom? Falar aqui também sobre o Vidal, né? Título de curiosidade, né? Completando a primeira etapa do curso para se tornar treinador. Aquilo que eu falei para vocês, acredito que provavelmente esse ano do Vidal será o último no Flamengo, tá? E ele voltará para o Chile. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o Vidal ele tem um clube lá no Chile, né? Se eu não estou enganado, eles estavam na segunda, caíram para a terceira divisão. Agora eu não me lembro. O time começou lá de baixo, né? E eles foram lá criando, né? E conquistando suas vagas de acesso, né? Mas esse último ano eles estavam mal, vi até numa reportagem, tá? Então o Vidal aí fazendo o curso de treinador, acredito que depois ele será treinador até mesmo do seu próprio clube,
né? Vamos aguardar, né? Como início de carreira e tal, e aí depois para galgar outras coisas interessantes no futebol. Acredito que o Vidal não sairá do meio do futebol. Tá? Falar aqui sobre jogadores que já estão citando o Vitor Pereira, dentre eles, na minha visão, né, lideranças importantes, como é o caso do Everton Ribeiro e também do Davi Luiz, né? O Everton Ribeiro rasgando elogios a Vitor Pereira e projeta a temporada de 2023 no Flamengo. Ele diz que a expectativa é muito boa. É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um ano brilhante em 2023. O ano já começa pegado. Temos de nos preparar bem. Tem 10 dias que estou de férias. Temos que nos preparar para fazer uma pré-temporada boa, para ganhar os títulos que sonhamos, tá? Então, palavras aí do Everton Ribeiro sobre o treinador Vitor Pereira, tá? Falar também aqui sobre o jogador Davi Luiz, né, cara? O Davi Luiz também definindo o Vitor Pereira como expert e fala do Mundial. Esse Flamengo faz sonhar com tudo, tá? Então, o Davi Luiz falando que, sem dúvida, que ele já pensa no Mundial. Acho que esse Flamengo, ao longo dos anos, tem sido muito bem dirigido pelo presidente, pelo Braz e por todo mundo, e tem dado oportunidade ao Flamengo, e todo flamenguista sonha com tudo. Isso bateu na porta em 2019, estivemos próximos de estar lá de novo em 2021, né? Mas infelizmente perdemos a final da Libertadores e ganhamos em 2022 e teremos nova oportunidade agora em 23. E ele diz que, lógico, que sonha com isso, né? Pensa todo dia, estaria sendo mentiroso se falasse que não pensa. Pensa sim, mas tem total noção que deve construir algo para vivê-lo depois. Algo que tem que ter uma grande preparação a partir de dezembro para que possa chegar primeiro nos Jogos do Carioca, depois da Supercopa do Brasil, depois do Mundial Interclubes com força total, tá? Ele fala do Vitor Pereira, falando que o conhece há muito tempo, porém ainda não conversaram. Ele fala que é um treinador de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado, quando jogamos contra ele. Olha aí, ele riu. Então espero que ele seja muito feliz aqui conosco. Ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira e ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo, e dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e alegrias nas vitórias. Pois é, cara, tinha muito jornalista aí, né, falando sobre... não, Vitor Pereira não será bem recebido, já vai começar a treta, né? Enfim, ele também, o Dorival, o Davi Luiz também falou do Dorival, né? Falando que ele não pode entrar no mérito da saída do Dorival, que não é dele, não é na alçada dele. Ele é uma pessoa que sabe até que ponto ele pode ir, né? Sabe distinguir o seu papel é de jogador, de líder dentro de campo, não é ele que escolhe treinador ou não, ele está corretíssimo, né? E se quer conviver em algo coletivo, é preciso ter noção que você pode fazer ou não e respeitar a todos, tá? Sobre o Dorival, o que leva para ele é gratidão, tá? Diz que é um tremendo treinador, uma pessoa muito boa, que criou uma conexão com ele muitos anos atrás, né? Teve a oportunidade de conhecer o Dorival quando jogava no Chelsea. Foi fazer uma visita lá ao Oscar, né? Mas ele nunca imaginou que trabalhariam juntos e fossem campeões, né? Então, é isso, cara. Eu acho que o Davi Luiz, cara, é uma baita de uma referência, né? A gente está muito bem parado em relação ao Davi Luiz, tá? Sobre a questão aí da mudança da Recopa Sul-Americana, mudou novamente, tá? Antes seria 22 de fevereiro e 1º de março, agora será 21 de fevereiro e 28 de março, só para vocês estarem cientes aí das datas, né? Vai cair uma terça-feira, 2 terças-feiras, as finais, tá bom? Falar aqui também sobre o Douglas Costa, rapidamente.
informação, não há nenhuma reunião entre Flamengo e Douglas Costa, tá? Não há nada. Colocam sempre o nome do Flamengo para que valorizem o atleta, né? Então, o único clube que realmente pensa em contratar o Douglas Costa nesse momento é o Botafogo, tá? Neste momento é o Botafogo, voltando a falar, tá bom? Falar aqui sobre o Campeonato Carioca rapidamente, né? A Bandeirantes irá transmitir o Campeonato Carioca. Até o momento não houve acordo com o Vasco e também com o Botafogo, porém o Flamengo está nadando de braçadas, né? O Flamengo, pelas informações, ficará com 20 milhões de reais dos 50 milhões oferecidos pela Band, tá? Falar sobre a questão rapidamente do Isco, que a torcida do Flamengo estava fazendo a campanha lá no Twitter e em algumas redes sociais, mas o Flamengo não olha para esse jogador, né? Jogador com salário astronômico, pelo que eu soube, quase 3 milhões de reais por mês. É um jogador que ultimamente não vem performando e dificilmente um europeu hoje viria para a América do Sul. Então, falando rápido sobre essa questão também, tá? Pity Martinez, muita gente pedindo ele no Flamengo, ele está sendo oferecido a alguns clubes e foi oferecido ao Palmeiras, né? O Pity Martinez, que é um sonho de consumo da nação rubro-negra, é um jogador de 29 anos, está no Al Nassr, e o Al Nassr está disponibilizando ele ao mercado, tá? E o Flamengo até o momento não fez nenhuma proposta ao Pity Martinez, lembrando a vocês que a questão do Gerson vem segurando demais outras negociações, tá, gente? Então, esse é um grande problema, tá? Um grande problema, tá? Para o torcedor do Flamengo. Uma outra coisa aqui que saiu nesses dias, né? O Flamengo continua monitorando, segundo informações, o Claudinho, como vem monitorando outros atletas, né? É aquilo, Gerson, depois que Gerson vier ou não, o Flamengo parte ou não para outras contratações. Então, por isso que a gente continua falando do monitoramento ao Claudinho, né? E a informação é que a Leila não se empolga em contratar o Claudinho, né? E que o Flamengo teria caminho livre. Na verdade, né? A gente sabe que às vezes, e muitas das vezes, existem blefes em futebol, e esse pode ser um deles, né? A questão da Leila falar que desistiu, que não tem interesse no Claudinho, até para diminuir o preço do jogador, né? E o Flamengo também se mantendo na dele, sem falar em quem investiria, né? A única certeza é o jogador Gerson, e isso já vem irritando demais o torcedor rubro-negro, que até o momento não tem nenhum reforço e vê os rivais, né? Fluminense, Botafogo, principalmente, se reforçando. Na minha visão, o Vasco, né? O Botafogo se reforçando menos, né? O Vasco e o Fluminense, principalmente, e eu vejo o Vasco se reforçando ainda melhor do que o Fluminense nesse primeiro momento. Muita gente vai falar, o Jorge, mas quanto tempo o Jorge não joga, cara? Tá bem fisicamente ou não tá? O Keno é um bom jogador, um jogador agudo, pode formar uma ótima dupla com o Cano? Pode sim, mas Arias, Keno e Cano ficam um ataque muito bom. Mas qual é a forma física do Keno? Quando que o Fluminense pode contar com esse jogador, né? Tiveram outros reforços que eu não gostei do Fluminense, Guga, enfim, tem outros jogadores que não renderam, né? O Vitor Mendes no Juventude nesse ano, o goleiro Vitor Eudes, que eu não conheço, tem o Lima, que veio aí do Ceará, né? Então, esses são os reforços do Fluminense. Já o Vasco com o Pedro Raul, contratando o Aureliano, né? Também o Patrick de Luca, do Bahia, Léo Pelé, Lucas Piton. E o torcedor do Flamengo vai ficando irritado porque não vê, né, nenhum atleta sendo confirmado pelo clube. O Flamengo está no Mundial Interclubes e a gente sabe que a gente precisa de peças para completar o elenco, né? Tornar o elenco mais homogêneo, e é isso que a gente quer ver. Falou, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Estamos de volta aí daqui a pouquinho, meio-dia, com o Tropa Rubro-Negra, tá? Então, galera que ainda não se inscreveu lá no Tropa Rubro-Negra, se inscreva. Daqui a pouco estamos lá, estamos chegando a 10 mil inscritos já, tá? E assistam lá meu vídeo de análise tática sobre o primeiro momento do Vitor Pereira no Flamengo, como eu acho que ele chegará
e colocará suas ideias nesse primeiro momento. Logicamente, com o decorrer do tempo, ele vai ajustando, né, o que ele acha que é mais prudente. Falou? Abraço a todos. Não esqueça aí do jogo do Zico, também o link da Turista FC, cupom DECOSRN. Abraço. Tamo junto. Saudações rubro-negras.